Está no ar, Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. E aí, gente linda, o Rola Conversar voltou com tudo e essa segunda temporada tá mesmo demais. Eu sou o Vinícius Borges, médico infectologista, gay e criador do canal Doutor Maravilha. E como sempre, é um prazer falar com vocês. A gente tá começando o 11º episódio do podcast Rola Conversar, que faz parte do portal Combinar Rola. Se você por acaso tiver perdido qualquer um dos episódios da temporada anterior e o primeiro dessa temporada, pode ouvir pelo nosso site prevençãocombinada.com.br, sem tio e sem cedilha, ou nas principais plataformas de áudio. Junho é o mês do orgulho, quando a gente celebra a diversidade. É quando a gente também busca conscientizar ou lembrar as pessoas de que a gente só quer ter os mesmos direitos e poder amar uns aos outros ou a gente mesmo sem precisar pedir permissão, licença ou aceitação de alguém. Afinal de contas, nascemos assim, somos quem somos e numa altura dessa da vida a gente não devia ter que explicar isso mais, né? Mas enfim. No mês do orgulho, também acontece a 25ª parada LGBT, que esse ano foi online por conta da pandemia. Neste ano, a parada destacou os 40 anos da pandemia da AIDS. Assim, o tema foi HIV/AIDS, ame mais, cuide mais, viva mais. Ou seja, o tema traz tanto a necessidade da prevenção e de cuidar da saúde, quanto a importância das pessoas LGBT se amarem sem medo. E por isso, o tema do nosso podcast de hoje é relacionamento com pessoas vivendo com HIV. Rola conversar sobre preconceito? Ei, psiu, rola conversar? E para falar sobre esse assunto, a gente convidou uma pessoa muito especial. A participação dele na temporada passada fez muito sucesso. João Geraldo, seja bem-vindo mais uma vez. E aí, meu querido, tudo bem? Tô ótimo. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. E que bom, eu sei, o nosso episódio ficou enorme e a galera nem reclamou do tamanho, né? Quer dizer que o papo foi muito gostoso. Eu espero que esse também se destaque, também seja... chegue às pessoas, né, Vinícius? Porque é isso que a gente quer, né? Que essas informações cheguem às pessoas para que elas possam se orientar e derrubar esses mitos que você e eu e a gente tenta o tempo todo quebrar nas nossas redes sociais, nos nossos trabalhos. Sim, eu nem tinha sabido que tinha dado tanta repercussão assim, mas era esperado, né? Porque você é bastante querido e a gente tem um entrosamento muito bom. E quando a conversa rende, né? Mesmo sendo longa, as pessoas curtem. Então, João, para começar, é bom esclarecer uma dúvida recorrente, né? Para quem tem parceiros vivendo com HIV. Inclusive, no meu consultório, eu sempre lembro de você. Cada dia eu tenho atendido mais casais sorodiferentes. Isso é muito bonito, ver que as pessoas finalmente estão perdendo esse medo, esse preconceito idiota de achar que não pode se relacionar com uma pessoa vivendo com HIV. E no relacionamento sorodiferente, João, é necessário contar pro parceiro a sua própria sorologia? Quando fazer isso? Qual que é a melhor forma? A gente tem, Vinícius, a garantia, o direito de não ter que contar pra ninguém, tá? Isso é uma garantia que a gente tem, inclusive, em lei. Isso, o sigilo, a nossa sorologia. É claro que quando você compartilha suas questões com a pessoa com quem você está se relacionando, principalmente aquelas pessoas que você está se relacionando há mais tempo, isso ajuda até mesmo você a enfrentar essas dificuldades que podem vir a aparecer, né? Não que a vida de quem vive com HIV é difícil, mas a vida de todo mundo é difícil. Então pode aparecer alguns contratempos e a pessoa que está com você pode te ajudar. Então, eu geralmente recomendo quando existe um tipo de simpatia, de relacionamento saudável com relação a isso, mas é claro, entendendo que vai de cada pessoa, cada indivíduo vai entender até que ponto ele pode avançar nesse relacionamento, até que ponto ele pode avançar nesse tipo de conversa, né? E vai soltando ali aos pouquinhos para entender esse limite. Exato. Eu sempre falo, né, João, tem diferença, né? Relacionamento, né, seja namoro ou casamento, morar junto, acaba que uma pessoa vai entrando tanto na vida da outra que naturalmente, né, alguns temas vão ter que ser debatidos, né? Forma de prevenção, cuidados de saúde, né? As pessoas veem você tomando medicamento, indo ao médico, então naturalmente acaba que mais cedo ou mais tarde pode ser que o tema de sorologia, de status para HIV venha à tona. Mas num sexo casual, né? Tipo, a pessoa tá numa festa, numa balada, né? Numa sauna, que seja, no dia a dia, né? Conhece um cara, uma mulher interessante, não precisa falar, porque
Primeiro que a maioria das relações são consentidas, né? Então, não faz muito sentido. Se você vai usar preservativo, se você tá indetectável, você não vai transmitir nada. Então, não precisa sair falando pra todo mundo. Mas eu acho que à medida que o relacionamento vai amadurecendo... Exatamente. Exatamente, eu penso a mesma coisa, até porque essa questão do HIV, ela é uma questão íntima, né? Eu não vou contar tudo pra uma pessoa que eu tô transando casualmente, tudo sobre a minha vida. Né? Como eu falei, ao longo de um relacionamento pode aparecer contratempo. Então, para essas pessoas, isso importa. Agora, assim, até uma coisa que eu falo sempre, Vinícius, que eu sempre comento. Se você conversa sobre isso, até o sexo fica mais gostoso. Você consegue transar mais gostoso, da maneira que você quer, da maneira que você gosta, e sem esconder nada. Porque o sexo da gente não tá na nossa genitália, ela tá na nossa cabeça. E se ele tiver com muita coisa pra esconder, com medo de muita coisa, porque o medo ronda a pessoa que tem segredos, qualquer segredo. E esse medo vai rondando. Então, isso atrapalha a nossa vida sexual, até uma vida sexual satisfatória, né? Então, por isso é que pessoas com quem a gente se relaciona é bom, e não só no relacionamento soro-diferente, relacionamento afetivo, amoroso, sexual, né? Eu tô falando de relacionamentos no geral. Ter uma rede de apoio é bem bacana pra gente. Sim, é isso, falar sobre, né? A gente chama isso de serosorting, né? Falar sobre sorologia, ver se a pessoa usa PrEP, se não usa, se tá indetectável ou não. Naturalizar o tema, né? Porque o HIV tá em todos os lugares, todos os tipos de pessoa, identidade de gênero, orientação sexual. E é importante que a gente fale abertamente, porque realmente o maior vilão é realmente o preconceito e o medo que você falou, né? Porque o medo, ele gera comportamentos violentos, gera transtornos mentais. Então eu acho que se a gente falar abertamente, a gente consegue vencer isso. E aí, então, quando o casal já tem conhecimento, né, João, sobre a sorologia um do outro, como que é a vida desse casal? Como que fica a prevenção? Geralmente, nos seus relacionamentos, como que vocês fazem? Vocês costumam você leva, geralmente, o seu marido ou não numa consulta? Como que funciona essa relação? Dois caras, um vivendo com HIV, outro não. Cada relacionamento vai ser de uma maneira, né, Vinícius? Então, assim, não existe um jeito que eu fale, o relacionamento, quando você abre a sua sorologia, ele vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil. Isso não existe uma receitinha pra isso. Mas sobre o meu relacionamento particular, eu nunca me relacionei com pessoas longo, né? Com pessoas que vivem com HIV. Foi uma coincidência mesmo, eu nunca me apeguei a isso, né? Então, nos meus relacionamentos foram diferentes, a relação foi muito tranquila. O meu primeiro, que foi um casamento, né, que durou 8 anos, né? Esse relacionamento foi muito tranquilo com relação a isso, porque o meu ex-marido era um cara muito esclarecido, muito cabeça aberta, e colocou nas minhas mãos para que eu desse essas informações para ele. Ele me perguntava e eu respondia. No caso do meu namorado agora, ele é estudante de medicina, então ele também é um cara mais orientado com relação a isso, um cara que acredita na ciência, né, que segue esses parâmetros. Ele está antenado no que está acontecendo, principalmente porque está dentro da nossa vida, né? A questão do HIV está dentro do nosso relacionamento. E nos dois relacionamentos, eu sempre adotei o meu tratamento como prevenção mais PrEP. No meu relacionamento, no meu casamento, o meu ex-marido fazia PrEP, né, e continuou depois que a gente se separou. E no meu namoro agora, ele quer fazer PrEP, só que tá complicado as coisas aqui, o acesso aqui em Brasília, que é onde ele mora. Então, por essas questões, ele já tá só esperando abrir para que ele possa fazer. Então, a gente tem a ideia de combinar, mas o meu tratamento hoje seria a única prevenção, que é super eficaz e possível, né? Mas eu gostaria de unir uma outra prevenção. É um relacionamento fechado ou aberto, Joãozinho? É um relacionamento fechado ainda. É um relacionamento fechado. Porque nós estamos numa... Que tradicionais. Não é muito tradicional ela, né? Não, mas é porque a gente tá na pandemia, né, Vinícius? Não dá pra gente brincar. E hoje a gente começou a namorar na pandemia. Então eu falei, em pandemia não dá nem pra gente pensar em abrir relacionamento. Porque não, com certeza, a pandemia não tem como ficar, tem, né? Como. Muito. Então, assim, por enquanto a gente não pensa. A gente até fala sobre isso, já discute sobre isso, que é uma coisa que a gente gostaria de fazer, abrir um relacionamento. Para isso também a PrEP seria muito bom para ele, né? Que a gente não sabe o que vai rolar, a gente nunca sabe. Mas é algo que tem na nossa cabeça, sim. Mas é só para depois, pós-pandemia, quando a gente vai começar a entender, interagir com pessoas, né? Que agora a orientação é ficar todo mundo o mais isolado possível, né?
quem puder. Sim, isso, Joãozinho, que você falou da PrEP é exatamente, né? Uma das indicações formais da PrEP, né, do Ministério da Saúde, desde que a PrEP começou no Brasil, são para casais sorodiferentes, principalmente quando o parceiro não está indetectável, que a gente sabe que a pessoa vivendo com HIV há pelo menos 6 meses, indetectável, não transmite por via sexual. Mas algumas pessoas, mesmo assim, resolvem lançar a mão e utilizar, porque elas querem ter a gerência do próprio risco, né? Para não depender do parceiro tomar medicação, não depender do cuidado do outro, né? Porque em questão de prevenção, claro que relações de confiança sempre existem, né? Isso são relações humanas, mas é sempre bom que a gente possa tomar também um pouco dessa responsabilidade, né? Que seja dividido mesmo, né? Se a relação a gente já divide tantas coisas, eu acho que essa responsabilidade também tenha que ser feito juntas, né? Então, realmente... É exatamente o que eu penso, porque assim, na verdade eu não quero carregar comigo sozinho a responsabilidade por manter a segurança desse casal, entende, Vinícius? Eu quero assim, eu acho que cada um cuida de si, cada um cuida da sua, e a gente juntos cuida um do outro. Né? Então, assim, ele cuida da PrEP dele, ele toma o medicamento, porque se um dia acontecer alguma coisa e eu parar de tomar o medicamento, né? A gente não sabe o que pode acontecer daqui pra frente. Então, assim, se eu tiver uma falha grave no meu tratamento, isso pode interferir. E aí eu posso carregar comigo uma culpa, uma responsabilidade que eu não quero. Ou causar um desconforto no meu relacionamento que eu acho que a gente não precisa. Então, por isso é que eu prefiro unir as duas. O infectologista até acha que não tem necessidade, né? A gente sabe que, de fato, se eu mantiver sempre não, mas eu prefiro que cada um cuide da sua, dando justamente autonomia para que ele cuide da saúde dele e eu cuide da minha saúde. Exato. É isso que o João falou. A gente tem que avaliar cada casal, porque cada pessoa, cada relacionamento é único. Realmente... 100% de eficácia. Não é nem 80, não é nem 99, é 100. Mas tem essas variáveis que, como o João salientou, humanas, da responsabilidade, de adesão, de tempo de tratamento, você conhecer ou não um parceiro. Então, como tem essas variáveis humanas, é bom a gente usar mais técnicas de prevenção. Só fazendo uma observação, a próxima pergunta aqui eu vou pular, porque a gente já falou, que é diferenciar o relacionamento casual de casamento, né? Que quando tá casual não precisa sair perguntando para todo mundo. Aí eu já vou direto para a pergunta aqui do Super Indetectável. O João tem um canal, né, super bacana, que é chamado Super Indetectável. E como que é esse canal, João? Por que tem esse nome, Super Indetectável? Conta um pouco pra gente. Vinícius, esse canal surgiu há alguns anos, porque eu tinha um canal pessoal onde eu compartilhava os vídeos, né? E eu costumo brincar que quando eu comecei no YouTube tudo era mato, porque não tinha ninguém que falava sobre o próprio HIV, né? Só tinham pessoas em instituições governamentais. Era você, a Silvinha, só os HIV. Mas não no próprio canal. A Silvinha falava no Ministério da Saúde, né? Nos canais institucionais. E eu sentia falta de alguém ali, olhando ali, falando dos problemas, sem ter alguém por trás falando, né, o que essa pessoa poderia ou deveria falar. Então aí eu senti essa falta e achei um rapaz em português de Portugal. E só que eu achei difícil entender o que ele falava. E aí eu falei, vamos fazer um canal. E aí eu comecei a falar no meu canal pessoal. Só que depois de um tempo eu senti a necessidade, inclusive foi depois de uma conversa nossa, que eu não sei se você se lembra que a gente teve uma conversa num hotel em Brasília, num evento. E nesse evento a gente conversou sobre essa coisa de que todo mundo tinha um personagem e eu era meu nome. Então as coisas eu percebi que se misturavam muito, pessoal e profissional. E eu resolvi então criar esse canal Super Indetectável, que veio dessa ideia de colocar qualquer pessoa para poder falar. Tanto que é isso, né? O canal é um espaço para que qualquer pessoa possa falar de HIV, de ciência. Sempre ciência como base de tudo. Tanto que tem seminário lá, teve eventos já dentro do meu canal, sempre com base científica. Então esse foi o meu diferencial também, sempre usar a ciência como base das discussões e mesmo das minhas opiniões, né? Quando eu vou colocar uma opinião ali, eu falo, isso é uma opinião minha, tá baseado em ciências, ou às vezes vai em desacordo com a ciência, mas é uma opinião, eu deixo claro que não é uma contestação da ciência, é só uma opinião. E aí é isso, e aí o canal tem crescido, né, lento, porque falar de HIV, a gente sabe que não é fácil, né? Quando a gente vai falar de sexo, ainda mais quando é de HIV, as pessoas têm um pouco de medo de falar sobre isso, mas tá indo bem, muito bem. Eu gosto muito do espaço e gosto de poder falar o que eu quero, do jeito que eu quero. E o nome, né, muito incrível, né? Que é nessa pegada de super-herói também, igual o Dr. Maravilha, veio da Mulher Maravilha, Super Indetectável. Fala, Joãozinho, qual que é o impacto que você acha que tem da gente falar do indetectável igual intransmissível? O que isso mudou na sua vida, na vida das pessoas que te seguem e curtem seu trabalho? A mensagem
imagem do I igual a I? O que ela representa? Existe muita crítica, né, o Vinícius, com relação a essa coisa da gente focar no indetectável. Porque nem todas as pessoas acessam o indetectável, mas eu vejo que tem que ser um objetivo. Eu vejo como um objetivo do tratamento. Então, assim, qual é o objetivo de uma pessoa? Eu me lembro muito bem, por exemplo, quando eu não podia ter acesso ao tratamento, que eu fiquei 10 anos sem ter acesso ao tratamento. Eu já vivo com HIV há quase 20. Então, nesses 10 anos, tudo que eu queria era fazer o meu tratamento, que o único tratamento contra o HIV é antirretroviral. Então, foi a isso que eu tinha que apelar. Então, eu senti muita falta, muita necessidade, muita vontade disso. E quando eu tive acesso ao medicamento e eu atingi o indetectável, o que eu percebi foi que a minha vida ficou mais tranquila. Porque pouco tempo depois começou a sair tanta questão, a tranquilidade por eu não adoecer, por eu saber que o meu corpo estava sendo poupado daquela infecção, em certo ponto, entendendo da consequência de ter ficado tanto tempo sem tratamento, porque 10 anos me renderam problemas de saúde também, 10 anos sem medicamento, mas essa coisa do indetectável e a perseguição desse estado indetectável, ela me traz tranquilidade e ela me traz também uma métrica para o meu sucesso do meu tratamento. Não quer dizer que quem não atinge o indetectável não tenha sucesso, não seja, mas eu acho que o meu papel é apropriar as pessoas para que elas entendam que todas as pessoas podem atingir o indetectável. São raros os casos de pessoas que não vão conseguir, mas para esses casos existe caminhos alternativos e essas pessoas precisam ter a informação de que elas têm que ter acesso ao tratamento, que elas têm que ter acesso ao tratamento conjunto, né? Não ao medicamento, mas ao tratamento como consulta, como assistência biopsicossocial, né, espiritual, como algumas pessoas também gostam de dizer. Então eu acho que entender o indetectável é entender uma ideia ampla de tratamento, né? Atingir o indetectável é porque eu tô bem de cabeça hoje, por isso eu consigo tomar meu medicamento, por isso eu consigo ter relacionamentos saudáveis, por isso é que eu consigo chegar ao indetectável. Então eu vejo o indetectável como um ponto final aonde a gente vai atrás quando o assunto é HIV. Claro, né? Não é o assunto da vida da gente, a gente tem muitas outras coisas para discutir, mas quando a gente foca nisso dentro do HIV, eu consigo trabalhar de uma maneira mais com ponto, com métrica, com meta, com objetivo. Ótimo. Exatamente, ver aquilo como uma libertação, não uma prisão, né? Do mesmo jeito que a gente olha para o tratamento, né? Ver aquilo como algo que vai te dar saúde até chegar à cura, não como uma coisa que você tem que ficar acorrentado. E quando a gente fala em indetectável, né? Que a gente vê que realmente não tem transmissão sexual, muita gente já pensa, e agora então já vou poder só transar sem camisinha. Mas não é bem assim, né, João? Como que funciona a questão de prevenção combinada para você? Essa ideia da prevenção combinada ela é bacana porque ela traz isso de a gente poder combinar diferentes coisas dependendo do que a gente gosta de fazer, né? O Vinícius, é o que eu sempre falo, é autonomia. A ideia da prevenção combinada, ela trouxe autonomia pra gente. Enquanto a gente tinha uma ideia muito centrada na camisinha, existem pessoas que não gostam de camisinha e que eram obrigadas, vamos dizer assim, a usar aquele método de prevenção. Hoje, com essa ideia de uma prevenção onde a gente pode combinar, eu sempre comparo com um cardápio de um fast food que você vai ali montar o seu combo. Você monta o combo com a batata que você mais gosta, com o sanduíche que você mais gosta, com o refrigerante que você mais gosta. Então você tem a possibilidade de juntar isso. E é um combo combinado, né? Vamos colocar assim, com outra pessoa também, onde essa outra pessoa vai escolher os métodos dela. Mas a ideia que a gente tem dessa prevenção, a gente não fala em nenhum momento abrir mão da camisinha. A gente fala de aderir ao método que você mais gosta. Entender que tem pessoas que não gostam de camisinha, né? Inclusive, as pessoas que, por exemplo, são os barebackers, né? Essas pessoas que curtem o sexo sem camisinha, que essas pessoas tenham autonomia e orientação para saber que elas têm acesso à PrEP, que elas têm acesso à PEP, que elas têm acesso, inclusive, ao tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, à testagem. Por quê? Infecção sexualmente transmissível é uma porta para o HIV. Então, uma pessoa que tem ali uma feridinha da sífilis, né, o que a gente chama de cancro, do cancrozinho duro, aquilo ali pode ser uma feridinha que pode dar entrada, pode facilitar o HIV. Então, na PrEP, essa pessoa também vai ter acesso ao diagnóstico e tratamento dessas ISTs. Então, eu acho que o importante é que a gente entenda que essa ideia, ela vem muito de um pensamento conservador também, né, ô Vinícius? Assim, tipo, agora dando PrEP as pessoas vão transar sem camisinha. As pessoas já transavam sem camisinha. Entendeu? Então, assim, elas sempre transaram sem camisinha. Então, assim, o que a gente tá dando é para essas pessoas a possibilidade delas se protegerem.
E isso é respeitar a autonomia. Os estudos mostram que quando você inicia a PrEP, na verdade, as pessoas não são todas que flexibilizam o comportamento. Quem já transava sem camisinha, continuou transando. E quem não transava usando, continua. Então, por que a gente não dá essa chance das pessoas se cuidarem e se prevenirem pro HIV? Aí tem gente que fala, é só o HIV. Só é muita coisa. A gente nunca teve isso. Exato, é a infecção mais grave que a gente tem hoje, assim, considerando a mortal. E tipo, a gente tá há 40 anos e pensa, João, a gente já tem preservativo aí há muito tempo, tem as campanhas que horas são melhores, horas são piores, mas se fosse pra gente controlar só com preservativo, se ser humano fosse realmente tão simples, que é realmente você pega e coloca, mas não é assim, gente, a gente sabe quando a gente tá lá no momento da relação, que são muitas variáveis, desde tesão, desde complexos, a própria capacidade mesmo de ereção, excitação, é tudo, é muito. Pra gente que trabalha com sexualidade, a gente começa a ver um pouco mais assim, porque a gente se coloca mais no lugar do outro e a gente observa mais. Mas realmente pra quem tá de fora, acha que é tipo, gente, por que esse povo não usa camisinha até hoje? Por que esse povo não toma medicamento? E não é assim, é muito mais complexo, né? O ser humano não tem como a gente simplificar. A gente trabalha mais na diversidade mesmo. E você sabe uma coisa que é interessante, Vinícius? Aconteceu a mesma coisa com a discussão sobre a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque quando você dá autonomia a alguns grupos, isso incomoda outros grupos. Então, é isso que a gente tem que combater, esse movimento que vem justamente tentar manter algumas pessoas, algumas populações na marginalidade, na opressão. Então foi lá na pílula anticoncepcional uma tentativa de manter a opressão das mulheres, porque elas não tivessem autonomia dos próprios corpos. E a questão do homem nunca foi considerada, entendeu? Nunca foi assim, por exemplo, até hoje, quando a maioria das vezes que eu ouço, isso é uma percepção pessoal, a maioria das vezes que eu ouço as meninas, minhas amigas contando, elas falam, eu que tenho que levar a camisinha, porque os caras não levam. Eles não se importam, entendeu? E mesmo elas tomando anticoncepcional, elas têm que se preocupar também com as IST, porque isso não é uma preocupação de homem hétero cis, né? É uma coisa que é da nossa cultura mesmo. Exato, é cultural, né? E para gerar essas transformações, isso leva às vezes até gerações, né? Então eu acho que a gente tem que valer de tudo que a gente tem mesmo, informação, PrEP, preservativo, prevenção, para ajudar a maior quantidade de gente possível. A gente tá quase acabando e eu queria destacar o quanto os eventos como a parada, né, do Orgulho LGBT, que inclusive, né, já tive o prazer de encontrar o João, um evento muito bonito, e são eventos muito importantes para a conscientização. E quando eu falo em conscientização, eu digo de todas as formas, não só para a importância da prevenção ao HIV/AIDS, mas também para mostrar para todo mundo, inclusive as pessoas que vivem e convivem com HIV, que elas têm o direito de amarem e de ser amadas. João, eu queria agradecer muito a sua participação mais uma vez no nosso podcast, no mês do Orgulho LGBT, e um momento tão importante, né? A gente esperou muito por ter esse tema. Infelizmente, esse ano não deu para ser presencial, né? Mas até que a parada online foi bem legal, eu falei, muita gente bacana falou, então deu pra gente aprender bastante coisa. E é sempre um prazer te ouvir, querida. Além de um amigo, você é um cara que me inspira muito. Muito obrigado e deixa a sua mensagem de encerramento pra gente. Vinícius, muito obrigado a você, muito obrigado a todos vocês que estão organizando esse episódio tão bacana, né, para que a gente possa falar sobre isso, fazer reverberar a nossa voz, né, e chegar a cantos onde a gente não chega. Furar essa bolha que a gente vive hoje é muito difícil. Então é muito importante ações como essas, né, ações como a parada mesmo, né, que apesar de a nossa população ser desproporcionalmente afetada pelo HIV e pela AIDS, a gente não falava até hoje, para você ver, foi o primeiro ano que a Parada de São Paulo abordou o assunto, né, e eu espero que venha em breve, que a gente volte a falar sobre isso. Muito obrigado a todos vocês e eu espero encontrar vocês em novos episódios, né? Em novas possibilidades, novos eventos. Quem sabe presencialmente daqui a algum tempo com todo mundo vacinado, não é verdade? Queremos o João fixo. Queremos o João. O João tem que ser o nosso debatedor fixo. Já é peguete fixo, não meu, né? Infelizmente. Olha, por que não? A gente pode ser. Não é. A gente é amigo com benefícios. Mas atualmente o João tá monogâmico, gente. Então, sosseguem as periquitas. Sosseguem as periquitas. Você usou o
verbal correto, estou monogâmico. É, isso, estar. Alguém me falou isso esses dias, que sempre que a gente falar de sexualidade, usar estar em vez de ser. E é bem isso mesmo. É então, verdade. pessoal, eu não posso terminar o podcast sem lembrar vocês de correr pras redes sociais, né? Pra ouvir tudo que vocês precisam ouvir. Vai lá e segue a gente em todas as redes pra não perder nada. O Facebook é o facebook.com/combinarrola. O Instagram, instagram.com/combinarrola. E também o Twitter, né? twitter.com/combinarrola. E quem quiser me seguir também nos meus canais, youtube.com/Doutor Maravilha, por extenso. No Face e no Twitter tá do mesmo jeito. E o João também, né? No Super Indetectável, @Super Indetectável. Um beijo grande pra vocês e até o próximo episódio. Bye, bye! Você acabou de ouvir Rola Conversar? O podcast do Combinar Rola, com o Doutor Maravilha. Te espero no próximo episódio.